características para novo atacante selecionado e torcida vascaína agindo por companheiro para Payet. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A vitória do Vasco no clássico contra o Botafogo não só trouxe mais ânimos para o torcedor vascaíno, mas também melhorou as condições do Gigante da Colina no atual Campeonato Carioca. Com a vitória crucial no clássico contra o Botafogo, o time cruzmaltino assim demonstrou mais uma vez que tem sim qualidades para conseguir estar surpreendendo na temporada de 2024. A última vitória foi mais do que 3 pontos na tabela, foi também a busca do Vasco por conseguir conquistar a sua classificação às semifinais. É bem importante que o Vasco esteja assim se classificando para mais uma fase do campeonato carioca, para que consiga assim ir adiante. Agora, com a 9ª rodada da competição já concluída, o Vasco encontra-se firmemente posicionado dentro do grupo que se classifica para as semifinais do campeonato carioca. Essa situação se encontrava-se totalmente diferente antes do clássico contra o Botafogo, pois o Vasco inclusive estava fora da zona de classificação, mas com a vitória contra o rival, as condições se reverteram totalmente. O Botafogo atualmente é quem tem mais dificuldades para se classificar neste atual momento. Inclusive, nos últimos 2 compromissos que o Vasco terá pelo Campeonato Carioca, nessa primeira fase, a equipe terá pela frente adversários que estão ocupando atuais posições bem mais inferiores na tabela. O Volta Redonda e a Portuguesa estão lutando um pouco mais abaixo na tabela de classificação. A Portuguesa neste momento é quem está um pouco mais próximo do Vasco, inclusive tem condições e chances de estar se classificando para as fases de semifinais, mas ainda depende de alguns outros resultados que poderiam favorecer. O Vasco neste momento também está apresentando uma evolução dentro de campo. Na 4ª posição, o cruzmaltino, comandado por Ramon Dias e toda a sua comissão técnica, tem realizado um campeonato carioca bem irregular, mas claro, ainda há alguns pontos a serem melhorados no Gigante da Colina antes das competições que virão pela frente. Esses campeonatos é que sim importam bem mais para o calendário do Vasco. Ainda em meio à disputa desse campeonato carioca, o Vasco tem colocado em prática a realização da sua reestruturação de seu elenco, na busca por alinhar a equipe às diretrizes e também ao objetivo do técnico Ramon Dias em relação a como realmente quer ver essa equipe jogar no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Assim, o Vasco tem buscado de forma bem ativa realocar alguns jogadores que já não fazem parte dos planos do treinador argentino ou que têm alguma tendência a serem pouco utilizados durante a temporada. Essa medida se torna bem estratégica e visa não apenas abrir espaço no elenco atual, mas também fazer com que esses jogadores que se encontram em condições de pouca utilização no Vasco possam, a partir deste momento, ter oportunidades em outras equipes. Ao longo deste processo de realocação, quase um time inteiro de jogadores já foram emprestados para outras equipes, ou seja, quase 11 atletas já foram colocados à disposição de outras equipes, sejam elas do futebol brasileiro ou também de outros países em questão. Dessa forma, o Gigante da Colina tem realizado toda uma avaliação de forma cuidadosa diante de todas as necessidades que a equipe atual apresenta e assim tem liberado alguns atletas que têm atraído o interesse de clubes brasileiros. O cruzmaltino também tem buscado, ao emprestar esses atletas, garantir que possam continuar se desenvolvendo,
pois, de certa forma, muitos são jovens atletas que saíram das categorias de base do Vasco e que agora arrumam para outras equipes para ganhar novas experiências. Além de toda essa movimentação, o Vasco também abre espaço para que novos jogadores das próprias categorias de base possam ser utilizados no time profissional do Gigante da Colina. Na saga por encontrar um jogador que possa atuar no ataque e tendo seu tempo um pouco mais limitado devido à janela de transferências, está se encerrando o prazo em 7 de março, o Vasco está em uma corrida contra o tempo para garantir que reforços possam impulsionar a sua performance ofensiva para a temporada de 2024. Nesse contexto, surge a necessidade do Vasco estar buscando um atleta mais versátil, capaz de não apenas atuar com mais amplitude dentro do campo, mas também de competir pela posição de Verratti no comando de ataque da equipe. Isso é algo que o Vasco já praticamente pré-selecionou, terá que encontrar um jogador que possa atuar dessas duas formas, um pouco mais aberto pelo lado do campo, mas também conseguindo fazer a função de centroavante, a mesma que Pablo Verratti faz pelo Vasco desde o segundo semestre da temporada de 2023. Tempo esse é que ele desembarcou no Vasco para estar iniciando a sua trajetória. Quem tem se movimentado junto com a diretoria do Vasco é a própria torcida, que nas redes sociais tem participado de uma forma bem mais ativa na busca por fazer com que o Vasco esteja selecionando um jogador. E dessa vez quem teve as redes sociais invadidas pelos torcedores vascaínos com centenas de comentários foi o francês Olivier Giroud, atleta que atualmente defende a equipe do Milan, mas se encontra em finalização de contrato. O atleta é um velho conhecido de Dimitri Payet, atual camisa 10 do Vasco, pois ambos estiveram dividindo por muito tempo espaço na seleção francesa. Essa conexão, é claro, não passou despercebida pelo torcedor vascaíno. O atleta, inclusive, que nos últimos dias se foi muito falado sobre a busca por uma experiência fora da Europa. No entanto, no momento, o Vasco não tem nenhum tipo de interesse no jogador de forma oficial até aqui. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.